Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer então um tema aí bem recorrente, que é as questões referente aí aos acidentes de trabalho, com base aí nas portarias dos últimos dias aí quanto a essa pandemia que vem acontecendo aí no mundo inteiro. Tá? Como todo mundo sabe, em fevereiro agora de 2020, o nosso presidente editou, né, então publicou uma lei na qual regulamentou então as relações entre o empregador e o empregado, inclusive nas questões de falta, quais são as faltas justificadas ou que não são, né? Com base então lá na lei 13.979. Tá? Então essa lei veio com o objetivo exclusivo, né, para amenizar, né, as relações aí, para tentar, né, dar uma regulamentação aí quanto a essas questões. Porém, no decorrer dos dias aí, a partir de março agora, houve a decretação, houve a emissão, né, a edição de novos decretos, portarias, a qual eu questiono alguns pontos que eu acredito que com vocês aí deve estar tendo algumas dúvidas, tanto os empregadores como os empregados. Tá? Esse decreto que eu vou comentar um pouco agora, ele fala sobre é, o estado de calamidade pública a nível nacional. Tá? Como tu sabe, cada prefeito, cada governador de estado pode ditar seus decretos. Um exemplo, uma seca, né? O Rio Grande do Sul está enfrentando uma seca, ele determinou lá estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul ou no município de Palmeira. Mas nesse caso, o decreto é a nível federal, né? Então abrange o Brasil inteiro. E esse decreto, então, ele regulamenta, né? Ele coloca o Brasil em estado de calamidade pública para proteger a saúde e os empregos do Brasil. E aí, quando se edita esse estado de calamidade pública, na verdade, é para flexibilizar, né, as ações tanto do governo para os seus gastos públicos, como também para as perspectivas em razão da queda que vai acontecer, evidentemente, com a arrecadação aí de impostos. Comércio fechado é comércio que não vende, comércio que não gera imposto, né? Então, consequentemente, a arrecadação aí vai sofrer um abalo bem significativo esse ano, tá? Mas com o decreto esse, onde gerou essa pandemia a nível federal, surgiu também daí é, a informação, né, através do ministro da Saúde, o Luiz Henrique, o qual decretou que o Brasil, né, declarou que o Brasil está em transmissão comunitária de coronavírus. Com essa publicação dessa portaria, se deixou claro que esse vírus ele está sendo difícil de detectar a origem dele. Tá? Então, nesse sentido é que se declarou então que o Brasil estaria já com a transmissão comunitária. Tá? Então, qualquer lugar é um ambiente insalubre, qualquer lugar hoje pode ter o vírus, tá? Para você me entender. Para mim chegar então no ponto aí das questões de trabalho, de falta justificada e até propriamente alguém que contrair no trabalho a infecção, né, o vírus, né, se ele pode ser considerado ou não um acidente de trabalho. Um conceito que é importante você entender é o que é uma insalubridade, né, no local de trabalho. São considerados então insalubres, né, as atividades, as operações, né, de natureza e condições ou métodos de trabalho em que estão expostos os empregados aos agentes nocivos à saúde, tá? Acima da tolerância, fixadas pela natureza, em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos efeitos. Vou contrapor alguns pontos aqui. Agentes nocivos à saúde. Com a decretação da calamidade, eu entendo que seja então o Brasil inteiro hoje um ambiente insalubre para o trabalho. Por quê? Porque não se tem a origem da pandemia, né? da transmissão.
Então, hoje é considerado qualquer ambiente claro, daí existem todos os cuidados que estão sendo adotados aí pelo comércio, que ainda está aberto, né? Claro, são aqueles farmácias, mercados, postos de gasolina, que estão adotando algumas medidas de prevenção, tá? Porém, lá no decreto de calamidade pública, ele tem a sua previsão para durar, né, até 31 de dezembro de 2020, ou seja, de março a dezembro de 2020, nós estamos em estado de calamidade. O que significa isso perante, então, as questões insalubres, né? É que o vírus, a própria epidemia, na minha concepção, né? Ela está, o funcionário, o trabalhador doméstico, ele está exposto a esse agente nocivo por um excessivo tempo, um período até que seja declarado, então, que a pandemia está controlada, ok? Então, nesse sentido, que eu passei alguns conceitos para vocês, acredito que tenha esclarecido o ponto onde eu vou chegar. Aí surgiu umas perguntas, né? Eu tô escrevendo um artigo e a gente escreve artigo em cima de alguns questionamentos, né? Não vou esgotar o tema. Se o trabalhador se recusar a trabalhar, ou sair viajar, ou naquele determinado local lá está comprovado que existe um surto da epidemia, ele pode ser considerado como uma falta justificada ou injustificada para o trabalho? Na minha posição pessoal, eu entendo que se ele se recusar, ele não pode ser descontado. Por quê? Em razão do decreto, em razão da calamidade, em razão do contágio e do isolamento social que a gente está vivendo, ele hoje está desobrigado a, a prestar o serviço. Mesmo que seja de portas fechadas, se ele entender que ele está exposto, com base lá no decreto, eu entendo que é questionável a questão do desconto de faltas para ele. Tá? A questão se você pode, um tema bem recorrente aí, quanto ao acidente de trabalho. Pode ser considerado, se um trabalhador contrair, desde que seja comprovada, claro, né? Pode ser considerado como um acidente de trabalho a contaminação? No meu entendimento, sim. Em razão do quê? Um exemplo, o empregado doméstico. O empregador foi viajar, está lá a família dele com a contaminação, né, do vírus, e esse trabalhador, né, por N situações, se contamina também. Isso vai refletir lá no direito previdenciário. Tá? Então, o que acontece? Uma vez constatado que aquele trabalhador, né, ou pode ser um exemplo, um empregador que contraiu, não sabia ainda, os funcionários trabalham no mesmo ambiente que ele, contraíram, ele foi constatado primeiro e assim, na cadeia de contaminação ele foi o sucessor, né, da contaminação. Então, o que acontece? No meu entendimento, é considerado um acidente de trabalho em razão que aquele trabalhador foi exposto àquela contaminação dentro do local de trabalho. Então, o que acontece quanto à parte previdenciária, a parte de auxílio-doença acidentário? Se encaminha, então, dentro dos trâmites legais lá do auxílio acidentário, ele vai ficar aquele período de afastamento. Após isso, após a alta dele do INSS, né, do auxílio acidentário dele, ele passa a ter uma estabilidade acidentária de 12 meses. Então, ele está com estabilidade de emprego por mais 12 meses da alta do seu auxílio acidentário. Então, vê que a questão não é tão simples assim. Então, você tenha, como empregador ou como empregado, né, principalmente o empregador, tenha consciência dos reflexos que a obrigação de um funcionário trabalhar durante o período, ela é bem
complicada, né? Porque você pode contaminar. Imagina você com 20 funcionários, 10 funcionários que todos se contaminam dentro da tua empresa. Claro que existe a questão de prova, não estou entrando no mérito aqui de prova, né? Claro que vai ter que ter o nexo e a comprovação do acidente que foi em local de trabalho. Eu estou trazendo só uma suposição. Então, olha o risco que o empregador sofre nesse ponto. Outro questionamento aí é as questões que veio para mim aí de uma cliente do escritório, em que ela é gestante, né? Foi afastada do trabalho em razão dela estar no grupo de risco, porém a empresa informou que ela ia ficar dentro do banco de horas e que ela não iria ser descontado o salário dela. Após esses 2, 3 dias aí que nós estamos em quarentena, né? Ela foi comunicado que ela já estaria em férias. Ela me perguntou se isso seria correto e eu entendi, né, que na minha concepção essa comunicação do acidente, das férias, seria ilegal porque não houve o aviso, não houve a comunicação para início do gozo de férias dela. Tá? Então, em suma, seria basicamente isso. Em razão da insalubridade decretada a nível nacional pela calamidade pública, pela contaminação comunitária, qualquer trabalhador que está exposto, trabalhando, que se contamine e comprovado que foi no local de trabalho em razão de N circunstâncias, esse trabalhador não vai receber como auxílio doença. Na minha concepção, ele deva receber como auxílio acidentário. E aí vai ter todos os reflexos, inclusive quanto às estabilidades no seu emprego. Tá? A Constituição Federal lá determina que as questões de segurança, né, riscos no ambiente de trabalho, redução dos riscos, que tem que ter um ambiente com normas de saúde, higiene e segurança. Isso já está garantido lá na Constituição Federal. Não te preocupe que as portarias elas só servem para regulamentar isso, né? E que não é o caso, muitas vezes não regulamenta, dado as circunstâncias que vêm ocorrendo, né? Então, eu acredito que eu consiga ter respondido nesse curto vídeo que eu fiz aí. Qualquer dúvida que você tenha, me chama aí, nós vamos trabalhar e vamos conversar, vamos discutir aí o ponto. Se tiver algum contraponto que alguém não concorda comigo, também pode me questionar. Vamos junto aí esclarecer um pouco essa questão aí quanto à exposição do trabalhador aí nos ambientes de trabalho, tá? Um abração, até mais.